Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada de quarta-feira, onde nós vamos estar dando início aqui mais esse estudo bíblico da palavra, irmãos. Aqui quem fala é Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E mais uma vez nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos aqui, antes de iniciar esse estudo bíblico da palavra, nós vamos estar aqui fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Quero cumprimentar aí todos os ouvintes da Rádio Ágape, cumprimentar também todos os amigos do Facebook, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um nessa noite. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para dar início a esse estudo bíblico da Tua poderosa e santa palavra, Senhor. Meu Pai, nós queremos aqui nos colocar diante de Ti, pedindo a Tua ajuda nessa noite, que Seu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Pai, nos inspirar, fazer a gente lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos, Senhor, para trazer nessa noite para as famílias, para as vidas que estão aí do outro lado, Senhor, o ensinamento da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer, então nós somos totalmente dependentes de Ti nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, nessa noite que o Senhor venha fazer o Teu querer, repreender todo o mal, repreender todo impedimento, Senhor, todo bloqueio, toda barreira, meu Pai, que as nossas mentes venham ser abertas, se abrir, meu Pai, para a compreensão da Tua palavra. E desde já toda glória, honra e louvor nós Te damos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Já vai um alô aí para todos congregantes ali que já estão por aí. Diaconisa Neide, Evangelista Jefferson, Carol, Giovana. Hoje é o aniversário da Giovana. Então que Deus abençoe aí a nossa Giovana. Dê muitos anos de vida aí para Giovana. Amém? E os irmãos podem colocar aí os parabéns, viu, irmãos? Podem colocar aí os parabéns aí nos comentários para nossa irmã Giovana, nossa pequena Giovana. Pode colocar aí os parabéns, que hoje é o aniversário dela. Amém? Que Deus abençoe aí por mais um ano de vida toda essa família, Carol, Giovana, Evangelista Jefferson, Diaconisa Neide, que Deus abençoe a todos. Está aí minha esposa, missionária Nilma, está a Diaconisa Tereza, está a minha filha Suzane. E no decorrer aqui da transmissão, nós vamos cumprimentando os irmãos que estão aí, E você que está no aplicativo também, não dá para me saber todos que estão no aplicativo, Mas que Deus abençoe a vida de todos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Minha tia Lutz, Deus abençoe minha mãe, que Deus abençoe, abençoando aí todos que acompanham aí pelo aplicativo, amém? Como eu disse, não tem como saber quem está acompanhando, mas Deus abençoe sua vida ricamente nessa noite de hoje. Irmãos, hoje nós vamos para a lição número 7. Lição número 7 do estudo bíblico da palavra do Senhor, amém? Nós estudamos, você que nunca acompanhou, nós estudamos as revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje nós vamos para a lição número 7 do estudo bíblico da palavra. Vou colocar aqui a capa da revista para você ficar aí por dentro do tema. Está aí a capa da revista, irmãos. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse estudo é baseado na carta aos Efésios, na epístola aos Efésios. Então, nós pedimos aos irmãos aí que leiam, toda a carta aos Efésios. São só 6 capítulos, e não apenas uma vez, mas várias vezes, para o nosso conhecimento ficar cada vez mais claro, para o nosso entendimento ficar cada vez mais claro, amém? Hoje a lição número 7, lição número 7, vou colocar aí na tela, está aí a lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Creio que os irmãos, alguns irmãos estavam aí acompanhando a mensagem que estava passando aqui pouco antes do estudo, Estava passando aí uma mensagem na Rádio Ágape, e como Deus sabe de todas as coisas, essa mensagem tinha tudo a ver
com essa lição de hoje, né? Essa mensagem que estava passando aí tinha tudo a ver também com essa lição de hoje. Então Deus sabe o que faz. Amém? Então essa é a lição e agora nós vamos para o texto áureo. O texto áureo está lá em Efésios 2, versículo 14, onde vai dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouquinho a mais dessa parede de separação que estava no meio, né? Vamos falar um pouquinho a mais porque nós já citamos ela em outras lições. E você que perdeu alguma lição, é só ir lá no YouTube, né? Tá tudo salvo lá. Digite Ministério Segundo o Coração de Deus, que ali está. Todas as lições estão salvas ali, amém? Então o texto áureo é esse, e a verdade prática é: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade que havia entre Deus e os homens. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Efésios 2, versículo 14 ao 19, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Irmãos, eu não coloquei aqui, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Não coloquei a leitura em classe. Então está aí, irmãos, a leitura em classe. Vamos ler de novo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Mandar alô para nossa irmã Osmarina. Glória a Deus, nossa irmã Osmarina, a irmã Taline, Diácono Roberto e os seus filhos ali, que Deus abençoe. É o Douglas, eu não lembro o nome direito. Irmãos, bote aí o nome dos seus filhos, irmãos Marina, Diácono Roberto, irmã Taline, bota aí o nome dos seus irmãos. Eu lembro que um é o Douglas, o outro eu esqueço. O outro eu esqueço, falha a memória. Me perdoe aí, irmãos. Em nome de Jesus. Então, essa é a leitura bíblica em classe. O objetivo geral: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Dos dois povos fez um, que é a igreja. Objetivos específicos que nós pretendemos alcançar nessa lição é: número 1, sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. É importante salientar, né, que essa inimizade partiu do homem, né, irmãos? Não partiu de Deus. Não foi Deus ali que começou a ser mal com os homens, né? Começou a ser inimigo dos homens. Não, na verdade o pecado, né, nos fez aí, criou essa inimizade entre nós e o nosso Deus. Amém? Que a Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não vos ouça. Amém? Então isso é algo muito sério, né? Vamos aqui avançar. Nós já vamos aqui para a nossa introdução. Introdução da lição vai dizer: se na lição anterior, irmãos, lição anterior, como eu disse, quem perdeu alguma lição, vai lá no YouTube, que tem tudo ali, amém? Vai lá no YouTube que tem tudo ali. Você vai digitar Ministério Segundo o Coração de Deus, e aí você vai estar ali acompanhando todas as lições que você perdeu, amém? Glória a Deus, aleluia.
Se o som tiver bom aí, se tiver o fundo musical muito alto, os irmãos me dão uma direção aí para me saber, amém? Como tá chegando a transmissão aí do outro lado, para chegar aí bom para os irmãos ouvirem. Então vamos para a introdução da nossa lição. Você que tem sua revista, você que não tem sua revista, né? Compre sua revista. Segundo trimestre de 2020. Você que tem, acompanhe aí na sua revista. Glória a Jesus. A introdução vai dizer: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Os irmãos lembram que na lição anterior nós falamos ali da nossa condição sem Cristo, né? E a nossa condição com Cristo. Como era a nossa condição antes de Cristo e como é a nossa condição agora depois de Cristo, né? Depois de nós recebermos Jesus como nosso Salvador, depois do sacrifício na cruz. Então, antes nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o apóstolo Paulo começa a falar ali, mas agora, né? Cristo nos reconciliou, e aí nós vamos estar aprofundando sobre isso nessa lição. Então ele diz, mas agora, ali indicando que algo aconteceu, né? Então aqui diz, ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, primeiro, nós temos que entender o que é reconciliação. Vai um alô para nossa irmã Edilene Amaral, a irmã Diaconisa Letícia, né? Se estiver ouvindo aqui sua família, irmão Max, irmão Samuel, Deus abençoe também. Em nome de Jesus, irmã Elisângela, irmão Moisés, Eduardo, que Deus abençoe a todos. Então, meus irmãos, primeiro nós temos que entender o que é reconciliação. Reconciliação, no sentido que nós vamos estudar aqui nessa lição, é restauração de um relacionamento. Amém? Então grave aí. Reconciliação significa restauração de um relacionamento. Glória a Deus. E uma coisa interessante, né? Nós, como seres humanos, muitas vezes, quando nós temos aí os nossos relacionamentos abalados, às vezes um relacionamento ali de esposo e esposa, né? De um casal, às vezes relacionamento de amigos, às vezes relacionamento de irmãos, de familiares, né? Nós, quando temos nossos relacionamentos rompidos, geralmente, né? Quem causa esse relacionamento rompido, né? O causador disso tudo, geralmente, é que vai ali, né? É quem ofende, né? Geralmente é quem ofende, é que vai ali buscar uma reconciliação, né, irmãos? Geralmente é assim, nem sempre, mas geralmente é assim. É aquele que ofendeu, se arrepende e vai buscar uma reconciliação, né? Mas com Deus foi diferente, né? Com Deus foi o ofendido é que buscou essa reconciliação. Irmãos, essa reconciliação, ela parte de Deus e não do homem. Adão, quando pecou ali, né? Nós sabemos que Adão, quando pecou, meus irmãos, nós vemos que ele não foi buscar a Deus, né? Quando ele pecou, ele foi se esconder de Deus. Então não partiu dele essa reconciliação. Foi Deus que foi atrás de Adão. Deus foi atrás de Adão e perguntou, Adão, onde tu estás, né? Então nós vemos que essa reconciliação, ela parte de Deus para com os homens e não dos homens para com Deus. Não é isso? Agora uma coisa interessante, irmãos. Deus, ele deu o maior exemplo. Deus, ele foi a parte ofendida, né? Deus, ele foi o ofendido nessa relação. E ele que foi buscar a reconciliação. Então isso deixa um exemplo para eu e para você. Porque quantas vidas não estão aí com seus relacionamentos rompidos, né? Estão aí com os relacionamentos aí, irmãos, rompidos e não buscam a reconciliação, né? Às vezes a pessoa pensa, não, mas foi ele ou foi ela que me ofendeu, foi ele ou foi ela, né, que causaram isso aí, então eu não vou buscar, eles que têm que se arrepender. Olha só, com Deus foi diferente, né? Foi Deus que foi ofendido e ele foi buscar isso. E a Bíblia até nos ensina a fazer isso. Porque a Bíblia fala, se quando nós formos ofertar, nós lembrarmos que o irmão nosso tem algo contra nós, aí nós temos que deixar nossa oferta no altar, ir lá e se reconciliar com ele. Tá vendo, irmãos, como isso é sério? Então a Bíblia até nos ensina, nós seguimos o exemplo de Deus, partir de nós. Não importa se nós formos a parte ofendida, a parte prejudicada, a parte machucada, né? Não importa. O que nós temos que fazer, meus irmãos, é imitar o que o próprio Deus fez. Partir de nós. Amém? Se a pessoa quiser a reconciliação, é uma bênção. Se não quiser,
você fez a sua parte de cristão. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Carlos Henrique está aí, né? Pedindo orações, e nós já anotamos o nome do irmão. Amém? Está aqui no caderno de orações. E nós vamos continuar aí orando pela vida do irmão Carlos Henrique e de todos os irmãos aí também. O nome dele já está aqui no caderno. Em nome de Jesus. Então, essa reconciliação partiu de Deus, né? E o instrumento para isso foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através do sangue dele que nós passamos aí a obter essa reconciliação com Deus. Restaurar o nosso relacionamento com Deus. Foi através do sangue de Cristo, como foi dito aqui na lição. E vamos entender, irmãos, que o sangue ele é uma moeda espiritual. Porque a nossa salvação ela foi paga. E ela foi paga com sangue. Então sangue é uma moeda espiritual que nunca perde o valor. Amém? Olha só uma referência aqui em 1 Pedro 1, versículo 18. Olha essa referência. Diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Faltou aqui o 19, né, irmão? Faltou o 19? Eu acho que eu não pedi para minha filha, não. Pedi só o 18, deixa eu ver aqui. Faltou o 19. Era 1 Pedro 1, 18 e 19. Então não foi com ouro nem por prata, né, que nós fomos resgatados pela nossa vã maneira de viver. Mas a palavra vai dizer que foi pelo preciosíssimo sangue de Jesus que nós fomos resgatados. Amém? E aí nós passamos a ter essa reconciliação com o nosso Deus. Vamos avançar na revista. Cristo desfez a inimizade entre os homens e Deus. Nós vamos aprender aqui algo maravilhoso. Que além de Cristo desfazer a nossa inimizade entre nós e Deus, né? Ele também nos ensina que nós podemos nos reconciliar com o nosso próximo também, que nós temos que ter esse chamado aí da reconciliação para o nosso próximo também. E nós temos o ministério da reconciliação. Algo que não é muito dito nos dias atuais, né? A mensagem aí não está sendo muito focada nisso. Nós temos esse ministério também da reconciliação. Mas esse ministério não é apenas você fazer ali um crente se reconciliar com o outro, né? Fazer as pazes. Não é apenas isso. Também inclui isso, né? Mas irmãos, pregar a palavra de Deus, né? Para que as pessoas entendam que através de Jesus nós podemos nos aproximar novamente de Deus, ter uma comunhão, ter uma intimidade com Deus, pregar essa reconciliação entre os homens e Deus. Amém? Vamos aqui. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então, nós estudamos na lição anterior, né, que existia ali esse exclusivismo. Os judeus achavam que só eles iam ser salvos, só eles mereciam ser salvos, e isso criou um exclusivismo. Nós vamos falar aqui um pouquinho a mais dessa questão do exclusivismo, porque essa questão do exclusivismo, irmãos, no lugar de unir as pessoas, na verdade, separa as pessoas, né? Na verdade, divide as pessoas este exclusivismo. Então vamos aqui, subtópico 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa quando nós falamos aqui dessa parede de separação. No templo de Jerusalém, o templo ali especificamente construído por Herodes, havia ali uma parede de separação. Ali havia divisões. Havia ali o pátio dos gentios, havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos judeus. E havia ali, irmãos, o pátio dos gentios, os gentios podiam até entrar ali. Mas para ter acesso, irmãos, ao santuário, ao Santo dos Santos, eles não podiam passar por ali, eles não podiam passar dali. Tinha uma placa escrita: morte aos estrangeiros que passarem daqui. Então havia uma parede, havia uma separação que separava os gentios dos judeus. No santuário era só os sacerdotes que podiam entrar, e no Santo dos Santos só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E nós vemos que Jesus ele desfez tudo isso. Hoje em dia nós podemos adentrar, né, com toda a confiança ao trono da graça, ao Santo dos Santos, ao nível mais elevado de intimidade com Deus. Hoje em dia
nós podemos entrar. Então havia assim essa parede de separação. E nós falamos aqui do exclusivismo, porque os judeus se achavam exclusivos ali, né? E uma coisa importante de se dizer também, nós não vemos momento nenhum Deus mandando construir essa parede. Se os irmãos forem olhar ali o templo, o tabernáculo, o templo foram sim, né, direções de Deus ali para os homens, mas nós não vemos momento nenhum Deus mandando construir uma parede de separação. Então isso partiu do homem, irmãos. Isso partiu do homem. Então nós vemos que essas separações, essas barreiras, essas divisões, ela não parte de Deus, ela parte do homem. Deus, ele quer que todos tenham acesso a ele. Deus não faz acepção de pessoas. Quem coloca barreira, quem coloca parede, quem coloca divisões não é Deus. Quem coloca tudo isso são os homens. Aí existe doutrinas de homens, ensinamento de homens, religiosidade, tudo isso inclui, né? E aí também o exclusivismo, a questão de achar, né? Igual muitas vezes isso nos atinge também, né? Às vezes nós que estamos aí frequentando igreja, às vezes nós que estamos aí numa denominação, congregando numa denominação, nós que frequentamos os cultos, muitas vezes nós achamos que só nós somos salvos, né? Que só nós somos salvos e todo mundo que está no mundo vai para o inferno. Mas, irmãos, nós vamos aprender que naquele grande dia vai ser um dia de surpresa, viu? Aquele grande dia vai ser um dia de surpresa. Jesus já mostrou isso muitas vezes, que repreendeu os fariseus e os publicanos, né? Falou que até as prostitutas, meretrizes ali iriam preceder eles no reino de Deus, iriam chegar antes. Mas é claro, irmãos, todo aquele que se arrepende, confessa Jesus como Salvador, crê em Jesus, aí sim, né, recebe a salvação. Então o exclusivismo, ele é prejudicial. E nós vemos que Jesus também, no tempo de Jesus, os discípulos também, eles experimentaram um pouco dessa sensação de exclusivismo também. Porque, irmãos, como eu falei, naquele dia vai ser dia de surpresa. E a Bíblia nos diz em Mateus 7, versículo 16 ao 18, que é pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto, né, que se conhece a árvore. Não é só participar de uma denominação A, denominação B, não é só ter o título ali de crente, de evangélico, não. É pelo fruto que se conhece a árvore. Muitos naquele grande dia chegarão lá e vão falar: Senhor, Senhor, no seu nome eu curei, profetizei, cheio de dons, né? E Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então os discípulos também, eles tiveram um pouco dessa sensação exclusivista, né? Eles acharam que era só eles ali que mereciam a salvação, que mereciam estar perto de Jesus, que mereciam alguma coisa, né? Hoje em dia nós até aprendemos que não é por merecimento, ninguém merece, na verdade. Então olha só o que vai dizer aqui em Marcos 9, versículo 38 ao 40. Diz assim, ó: E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então nós vemos aqui, nós prestamos atenção que os discípulos, eles achavam que eles eram exclusivos ali, né? Só eles. E Jesus falou: não, peraí, né? Todos aqueles que não é contra mim, ele é a favor de mim. Amém? Glória a Deus. Todo aquele, né, que não é contra Jesus é a favor de Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus usou o termo aqui por nós, né? Quem não é contra nós é por nós. Amém? Então vamos aqui avançar. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então os irmãos depois leem uma passagem interessante, meus irmãos, que tem na palavra de Deus. Essa passagem está lá em Atos capítulo 21, versículo 28 ao 30. O apóstolo Paulo certa vez foi preso porque ele foi acusado de introduzir ali um grego, né? Um grego no lugar ali que eles não podiam entrar. Amém, meus irmãos? Paulo foi acusado disso. Esse grego chamava Trófimo. É um nome muito estranho. O grego chamava Trófimo. Depois os irmãos leem lá Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 28 ao 30, para clarear aí mais o entendimento dos irmãos. Então, meus irmãos, aqui fala do extremismo, o perigo dos extremos, né, irmãos?
Nós temos que evitar sempre todos os extremos. Todos os extremos nós temos que evitar, irmãos. Nós temos que buscar um equilíbrio em todas as coisas. A Bíblia até mesmo recomenda isso. Fala, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Ou seja, é claro que você não pode viver uma vida torta de pecado de qualquer maneira, mas você tem que reconhecer também suas limitações. Você não pode querer ser melhor do que os outros, né? Querer ser mais justo que os outros, irmãos. Querer se achar acima, que está acima das pessoas, né? Mesmo frequentando igreja, eu frequento igreja, eu vou para os cultos. Mesmo assim, ninguém pode se achar acima de ninguém. Amém, meus irmãos? Temos que buscar um equilíbrio em tudo. Reconhecer nossos erros, nossas limitações, nossas falhas. Reconhecer tudo isso. E reconhecer que nós não temos mérito. Nossos méritos estão em Cristo Jesus. Amém? Alô para nossa irmã Elisângela, irmão Moisés, irmão Eduardo. Toda a família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, todo extremismo, né, nós não podemos ser fanáticos. O fanatismo afasta muitas pessoas de Jesus. Se nós tivermos essa atitude aí de fanáticos, de fanatismo, no lugar da gente atrair as vidas para Jesus, aí nós vamos afastar as vidas para Jesus, né? Quanta intolerância religiosa nós não vemos nos dias atuais, sempre houve, mas nós vemos muito também, né, intolerância religiosa. Pessoas até matam em nome da religião, não é verdade? Pessoas matam em nome da religião. Que religião é essa, irmãos? Sendo que a religião que Jesus nos ensinou é o amor. O amor é o elo perfeito. O amor une todas as coisas, irmãos. É como eu sempre falo, é o amor aliado à verdade. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos estar unidos em torno do erro. Nós temos que estar unidos em torno daquilo que Deus aprova. Nós não podemos estar unidos naquilo que Deus desaprova. Nós temos que ser unidos naquilo que Deus aprova. Mas nós temos que amar, nós temos que respeitar a todos, amar, respeitar a posição. E aqueles que ainda estão aí cegos no entendimento, né? Porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não creiam. Aqueles que estão cegos no entendimento, nós temos que orar e buscar pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho para que a mente dessas pessoas sejam clareadas, para que a mente dessas pessoas sejam abertas e essas pessoas possam enxergar a luz do evangelho. Mas nós não podemos ser extremistas, evitar todo extremo, a religiosidade, o fanatismo, irmãos, a intolerância religiosa. Tem pessoas aí que usam a violência em nome da religião. Jesus nunca ensinou isso. Amém? Até aquele episódio que Pedro sacou da espada, cortou a orelha de Malco ali, violência, né? Jesus falou, opa, peraí, não é assim, né? Aquele que fere com a espada será ferido. Irmãos, então nós temos que entender isso, amém? Religião que usa a violência em nome de Deus, meus irmãos, não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é o amor. Jesus falou que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se manter puro, né? Diante de todas as contaminações aí, se manter puro. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que a verdadeira religião é a prática do amor, amém? E fugir do mal, fugir da aparência do mal, né, meus irmãos? Então essa é a religião para Jesus. Vamos lá para o subtópico 2. Avançando aqui na lição, subtópico 2. A derrubada da parede da separação. Nossa diaconisa Letícia, Deus abençoe, irmão Marcos, irmão Samuel, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Olha só, irmãos, isso é interessante, né? Como eu falei, essa parede nunca foi ordem de Deus, construir uma parede para dividir, para separar as pessoas. As paredes que Deus orientava de construir, irmãos, era para dividir ali os cômodos, né? Não as pessoas. Então essa parede de separação que foi feita pelo homem, nós podemos entender uma coisa interessante, né? Ué, a nossa diaconisa Neide está chorando? Ou foi a Giovana que apertou ali? Glória a Deus. Então essa parede de separação, irmãos, não foi algo que partiu de Deus, partiu do homem, né? Então nós vemos que o homem, irmãos, ele constrói paredes. O homem, ele constrói barreiras, mas Deus não. Deus, ele derruba as barreiras. O homem constrói bloqueios, barreiras, mas Deus, ele constrói pontes para unir, né? Unir os homens ao seu próximo, unir os homens a Deus também, né, irmãos? É isso que Deus faz. Nós vemos aí alguns países, muralha da China, muralha da Coreia.
A Coreia do Norte é dividida por um muro da Coreia do Sul. E tem muitos familiares que não podem se ver por causa disso. Às vezes tem familiares da Coreia do Sul, né? Tem pessoas que têm família na Coreia do Norte. Eles não podem se ver, é uma barreira. Imagine a dor, imagine o sofrimento, meus irmãos, que tudo isso causa. Então paredes, bloqueios, barreiras, meus irmãos, isso causa sofrimento na humanidade. Isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é derrubar essas barreiras, esses bloqueios e essas paredes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A nossa irmã Neide disse que foi errado. Nossa irmã Letícia Carvalho está muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus, minha irmã. Eu fico feliz também com a felicidade dos irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Então é isso, meus irmãos. Não podemos ter barreiras, né? Talvez você esteja aí nesse dia de hoje com algum bloqueio no coração, alguma barreira no coração que te impede de se aproximar de um familiar, de um ente querido, de um irmão, de um amigo, né? Talvez está essa barreira aí no coração. Talvez está essa parede aí no seu coração, né? Ou no meu coração. Então essa parede tem que ser derrubada, meus irmãos. E essa parede é derrubada pelo amor de Deus. Assim como Deus nos amou, Ele quer derramar esse amor no nosso coração para que a gente venha amar, perdoar, se reconciliar com o nosso próximo também. Porque a lição de hoje fala disso, de reconciliação. E reconciliação é restauração dos relacionamentos. Hoje Deus quer nos ensinar isso, que os nossos relacionamentos têm que ser restaurados. Amém? Glória a Deus. Uma coisa interessante aqui, meus irmãos, quando fala de barreira, né? Essa barreira tinha uma coisa interessante também no tabernáculo, quando o tabernáculo foi construído. Tinha uma cerca ali também, tinha o pátio dos gentios, tinha uma parede que separava o pátio dos gentios do lugar santo, né? E do santo dos santos. E ali era interessante que tinha uma cerca também do lado de fora, onde as pessoas não poderiam ver o que estava lá dentro. O que estava acontecendo lá dentro, as pessoas não podiam ver, né? E nem entrar. Então as pessoas não podiam ver e nem entrar o que acontecia ali dentro. E isso é uma coisa interessante, meus irmãos. Olha só o que diz lá em João 3, versículo 5. Vamos botar aqui João 3, versículo 3, primeiramente. Diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos para o versículo 5. O versículo 5 diz assim, ó: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, olha só, vamos voltar para o 3. Ó. O 3 diz: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você vê, meus irmãos, que ainda pode existir uma barreira, né, que nos impede de ver e de entrar no reino de Deus. Assim como existia lá no tabernáculo, existia ali uma parede que impedia a pessoa de ver e de entrar. Hoje em dia tem algo que pode se tornar também uma parede, que nos impede de ver e de entrar no reino de Deus. E qual é essa barreira? Qual é essa parede, meus irmãos? É uma vida sem Jesus, né? É uma vida sem Cristo. É uma vida sem o novo nascimento. Se nós não experimentarmos o novo nascimento, essa vai ser a nossa parede. Essa vai ser a nossa barreira, que vai nos impedir de ver e de entrar no reino de Deus, né, irmãos? Então isso, nós sabemos que aquela parede ali era algo físico, era algo material, mas tinha essa representação espiritual também. Amém? Então nós podemos dizer também que a nossa separação entre nós e o nosso Deus é causada pelos nossos próprios pecados, é causada pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso direito de escolher, porque muitos vão escolher uma vida sem Deus, e aí se torna esse bloqueio, essa parede. Amém? Vamos avançar aqui. Subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito, irmãos, esse tópico aqui é maravilhoso. Quero que os irmãos prestem bastante atenção, que esse tópico aqui vai esclarecer muitas dúvidas nossas sobre a lei, sobre a questão da lei. Amém? Nós não estamos mais, né, vivendo a lei, nós vivemos a graça, meus irmãos. Mas nós temos que aprender melhor sobre isso, né? Então diz assim, ó, o conceito da lei dos mandamentos. Essa parede, irmãos, essa barreira também, era a lei, né? Era a lei. A lei se tornava uma barreira, uma parede. E nós sabemos que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei perfeitamente. Só Jesus. Nenhum homem, né? Só Jesus Cristo, homem. Nenhum homem nessa terra que eu estou dizendo, né? Só Jesus Cristo, homem, que desceu da sua glória, veio para essa terra como homem, e aí sim, ele cumpriu toda a lei.
Jesus, meus irmãos, ele não transgrediu a lei, como ele foi acusado várias vezes, mas ele cumpriu toda a lei. É porque ele ensinou a cumprir da maneira correta. Às vezes as pessoas queriam cumprir, mas as pessoas não entendiam ali o real significado espiritual da lei. O espírito que existe por trás da letra, né, como nós sempre falamos. Jesus não. Jesus ensinou a cumprir de uma forma correta. Vou dar só um exemplo aqui. Na lei ali dos judeus, diz que se uma mulher fosse pega em ato de adultério, essa mulher tinha que ser apedrejada, né? Mas não era só ela. Era aquele também que cometeu adultério com ela, tinha que ser apedrejado também. Aí certa vez os religiosos levaram essa mulher até Jesus e falaram: mestre, ela foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. Então ali eles queriam aplicar a lei, mas de uma forma já distorcida, porque eles não levaram também, né, o homem que tinha ali adulterado com ela. Só que aí Jesus ensinou o espírito por trás da letra. Porque na verdade a lei de Moisés dizia mesmo que tinha que ser apedrejado. Mas Jesus mostrou ali um espírito por trás da letra. Jesus falou: muito bem. Então aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, realmente a lei manda fazer isso. A lei manda fazer isso, realmente é verdade. Então aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então, meus irmãos, foram saindo um por um. Foram saindo um por um. A nossa irmã Nil de Vila Nova, pensava que a irmã estava na igreja hoje. Graças a Deus, a irmã está aí, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando Jesus falou isso, ó, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Começou a sair um por um. Então Jesus estava ensinando o seguinte, olha a lição espiritual para nossas vidas. Jesus estava ensinando como que vocês vão apedrejar alguém, condenar alguém, né, julgar e condenar alguém, sendo que vocês mesmos têm pecados também. Então, da mesma maneira que você quer aplicar a lei sobre essas pessoas, vocês deveriam aplicar sobre vocês mesmos. Se essa mulher merece morrer, vocês também merecem, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus abriu os olhos ali, né? Surpreendeu. Eu creio que eles não esperavam por isso. Então olha só o significado, irmãos, o espírito por trás da letra. É esse o espírito por trás da letra. Só que Jesus disse também para a mulher, né? Mulher, se ninguém te condena, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Porque o único que podia condenar aquela mulher era Jesus, porque Jesus não tinha pecados. Então ele podia aplicar a lei ali, condenar a mulher. Mas Jesus agiu com o quê? Com graça. Porque a lei, meus irmãos, na lei também se acha graça. Amém? Então, Jesus falou, vá e não peques mais. Ensinou a maneira correta, né, de nós obtermos o perdão de Deus. É o arrependimento, é abandonar, né, as nossas velhas práticas, para nós vivermos esse perdão. Como eu disse, antes da programação estava tendo uma mensagem muito boa, né, para abrir a nossa mente, nosso entendimento sobre a questão de punição, disciplina e consequência dos pecados, né? Tem muitas coisas que são consequências e nós falamos que Deus está pesando a mão, que Deus está castigando, mas às vezes é consequência. A disciplina, sim, é para os filhos de Deus. A punição é para os ímpios, né? Aqueles que abrigam o pecado. E Deus não pune, não quer punir é o homem, Deus pune é o pecado. O problema é se nós habitarmos, né? Se o pecado habitar dentro de nós, porque Deus ele pune é o pecado. Deus ele não odeia, né, o ser humano, o pecador. Deus abomina é o pecado. Amém, meus irmãos? Então tem esse princípio. Só que nós temos o quê? O nosso direito de escolha, né? E se nós vivermos uma vida de pecado, a consequência, o salário do pecado é é a morte. Amém? Glória a Deus. Depois que acabar aqui a transmissão do estudo, eu vou botar a mensagem de volta, porque eu sei que tinha irmãos ouvindo ali e não ouviram tudo, né? Mas eu vou botar ela de volta todinha. E é muito bom, depois do estudo, os irmãos ouvirem essa mensagem, porque vai clarear cada vez mais a mente dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar aqui. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. Então memorize ali. Irmãos, são três esferas da mesma lei, né? A lei, ela é tripartida. É como se existisse ali três partes, né? Nós podemos ali fazer três divisões. Existe a lei moral, o princípio da lei ali, ela engloba essa característica, né? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. E nós vamos falar dessas três, amém? Características: moral, cerimonial e civil. Se quiser até escrever aí, ó, tem na revista, né? Tem na revista aí, então vai ficar fácil os irmãos acompanharem. Lei moral, cerimonial e civil. Então vamos falar aqui primeiro da lei civil. Olha só.
A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então vamos falar primeiro da lei civil. A lei civil, irmãos, diz respeito ao israelita como cidadão. Então a lei civil, o nome já diz, né? É a lei ali que é aplicada para o cidadão. Nós sabemos que nós somos cidadãos. Somos cidadãos dos céus e somos cidadãos dessa terra também. Deus, ele nos ensina que nós temos responsabilidades como cidadão dos céus, mas nós temos responsabilidades também como cidadão da terra. E Deus, ele nos ensinou a cumprir todas as nossas responsabilidades aqui nessa terra. Deus não é um Deus injusto, Deus não é um Deus desonesto. Deus, ele quer que o cidadão dos céus seja honesto nessa terra também. Tem muitas vezes eu vejo pregações, né, pessoas que pregam um Deus desonesto. É um Deus do jeitinho brasileiro. Um Deus, muita gente prega um Deus que só porque a pessoa é crente, né, a pessoa tem que, por exemplo, irmãos, se um ímpio, né, se um ímpio disputa a faculdade com um crente, tem gente que prega assim, não, se o ímpio estiver disputando a mesma vaga de faculdade com um crente, é o crente que tem que ser chamado. É o crente que tem que passar, o ímpio não. Mas, irmãos, e se o ímpio se preparou mais que o cristão? Se o ímpio se preparou mais, buscou mais, se esforçou mais? Deus é um Deus justo e Deus é um Deus honesto. Tem gente que fala assim, não, a vaga tem que ser do crente. Se existe duas vagas de emprego, e tá lá disputando um ímpio e um crente, a vaga tem que ser do crente. Tem gente que prega isso, né? Irmãos, eu nunca concordei com isso. Porque se o ímpio se preparou para aquilo, se o ímpio se capacitou para aquilo, se o ímpio levou sua vida toda se esforçando para aquilo. Porque muitas vezes a pessoa ainda não teve um encontro com Deus, é ímpio, mas acorda cedo, 3 horas, 4 horas da manhã, se esforça, estuda, se esforça, corre atrás, se capacita, procura viver uma vida honesta, enquanto que muitas vezes tem crente aí que dá calote em todo mundo, pega emprestado e não paga, mas quer ter prioridade. Eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus não é um Deus desonesto. Deus não é um Deus do jeitinho brasileiro. Ah, o jeitinho brasileiro. Quer dizer que esse jeitinho brasileiro é o jeitinho do Satanás, meus irmãos. Que prega o quê? A desonestidade, a esperteza. Isso não vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que cumprir o quê? As nossas obrigações como cidadão. Pagar os nossos impostos, respeitar as autoridades, obedecer às autoridades, desde que as leis, né, não firam os princípios bíblicos. Porque se ferir, você não é obrigado a obedecer. Porque se ferir, o apóstolo Pedro certa vez já disse, falou, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Por exemplo, casamento homossexual, lei do aborto, essas coisas, o cristão não é obrigado a obedecer, meus irmãos, porque ele está ferindo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós obedecemos a Deus. Amém? Agora, desde que as leis não firam os princípios bíblicos, aí sim nós vamos obedecer. Então, existem cidadãos, irmãos, de vários países diferentes, não é verdade? Existem leis que são para os cidadãos da Inglaterra, existem leis que são para os cidadãos da Coreia, do Sul, do Norte, da China, do Japão. Existem leis que são para os cidadãos de Portugal. Tem leis, irmãos, que são aplicadas lá na Inglaterra, que não são aplicadas aqui, né? Às vezes existem leis em outros países que não existem nesse país. Então tem leis específicas para cada cidadão de cada país. Então são leis específicas para eles, que muitas vezes nós não precisamos cumprir, porque aqui não tem, né? Ou vice-versa. Então nós temos que entender isso também, que a lei civil daquela época, ela servia ali só para os cidadãos israelitas, né? Aqui diz, ó, diz respeito ao israelita como cidadão. Então são leis que só servem para o israelita, meus irmãos. Tem leis ali específicas que era para aquele tempo ali para os judeus, específicas para os judeus. Existe um perigo muito grande, porque nós vamos falar também das cerimônias, né? A lei cerimonial. Existe um perigo muito grande nas igrejas que são os judaizantes. O apóstolo Paulo combateu também, muito forte, os judaizantes. O que são os judaizantes, pastor William? São aquelas pessoas, irmãos, que querem instituir o judaísmo para os cristãos, gentios, né? Que nunca foram judeus. E eles querem ali instituir o judaísmo, as práticas judaicas, irmãos. Esses são os judaizantes. Certa vez o apóstolo Paulo até, né, teve um embate ali com o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro mesmo, repreendeu Pedro na cara, vai dizer a Bíblia. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara. O apóstolo Paulo falou assim, ó, Pedro, como que você é um gentio e quer viver como judeu? Perdão, irmãos, ao contrário, né? Como que você é um judeu e quer viver como gentio e quer que os gentios vivam como judeus?
Então Pedro, ele era um judeu, mas queria viver como gentios. E ele queria que os gentios vivessem como judeus. Aí muitas vezes, né, eles queriam que os gentios se circuncidassem. Aí deu até aquele concílio, aquele debate todo ali, meus irmãos. Então hoje em dia ainda existe isso. Os judaizantes querem pegar a prática dos judeus e trazer para dentro da igreja. Aqueles rituais, Arca da Aliança, botar um kippá na cabeça, né? Práticas judaicas, irmãos, querendo introduzir na igreja. Querendo introduzir aos cristãos. Isso não é certo. Isso é errado. Isso é errado. Igreja que faz isso, as pessoas têm que abrir os olhos. Porque isso é errado. Nós não precisamos mais dessas práticas, dessas cerimônias, não precisamos disso. Amém? Nossos irmãos Marina, o Diácono Roberto botou aqui: olha aí, pastor, o nome dos meus filhos, Jonathan e Douglas. Amém. Eu lembrei só do Douglas, né? Foi do Jonathan que eu lembrei. Nem lembro mais também. Irmãos, me perdoe, minha memória muitas vezes realmente falha. Jonatas e Douglas, são muitas informações que nós temos que guardar muitas vezes. Aí às vezes dá uma embaralha tudo, né? Às vezes é muita informação para guardar e o que acontece? Embaralha tudo. Mas vai um alô aí pro irmão Jonatas e pro irmão Douglas. Que Deus abençoe esses jovens aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a lei civil, né? Falamos da lei civil. Agora existe também a lei moral. Naquele tempo existia e hoje em dia a lei moral não foi abolida. E é muito bom falar isso. Ó, Cristo, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Amém? Ele não veio transgredir a lei, ele veio para cumprir a lei por completo. Glória a Deus. Ele teve essa missão de cumprir a lei e ele cumpriu toda a lei. Amém? Então a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então lei moral, irmãos, aquilo que se refere ao nosso caráter, né? A nossa conduta como cristão, não matar, não adulterar, né? São leis morais que nós temos que ter ainda nos dias de hoje. Nós aplicamos essas leis nas nossas vidas, né, meus irmãos? Então tem a ver com o nosso caráter, com a nossa conduta, com a nossa moral, com a nossa ética. Tem tudo a ver com isso. Então a lei moral ainda está em vigor até os dias de hoje. A lei civil específica para os cidadãos judeus, não. Então vamos aqui avançar. Agora nós vamos falar da lei cerimonial. Os irmãos não sabem aqueles sacrifícios todos, aquelas cerimônias. Ia ali, tinha que lavar a mão na pia, né? Na pia ali, lavar a mão. Tinha que sacrificar no altar dos holocaustos, irmãos, sacrifícios de animais. Todos aqueles rituais que tinha que se passar. Tinha o pão da mesa da proposição. Nós já estudamos sobre o tabernáculo. Os irmãos depois dão uma olhadinha lá no tabernáculo, que os irmãos vão entender o que nós estamos falando, né? Candelabros, pães da mesa da proposição, o altar do incenso. Lá dentro tinha a Arca da Aliança com a vara de Arão, com as tábuas da lei de Moisés, meus irmãos, a vara que floresceu, né? E o maná, o pote com maná também. Então tinha todo o sacrifício até se chegar ao lugar do Santo dos Santos. Era cerimônias judaicas, festas, né? Tudo isso nós vamos falar aqui. Então eram leis ali cerimoniais. Hoje em dia nós não precisamos praticar isso. Então essa lei foi abolida para nós, leis cerimoniais, meus irmãos. Mas a lei moral não, né? Então dá para entender melhor. Então diz aqui, ó, a lei cerimonial é citada como sendo circuncisão. A circuncisão, né, que nós já estudamos na semana passada, os irmãos que perderam, volte aí, vai lá no YouTube, que os irmãos vão estar estudando a lição passada. Então, deixa eu tirar esse papelzinho aqui que está atrapalhando. Então a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão. Falamos da circuncisão semana passada. Sacrifícios, né? Que tinham sacrifícios ali, comida e bebida, aquilo que podia comer, o que não podia, né? Hoje em dia, certa vez chegaram para Jesus, Pedro ali teve uma revelação, né, de um lençol com vários animais dentro, e na revelação ele ouviu uma voz dizendo assim, ó, mata e come. E ali tinha animais considerados impuros para os judeus, né? Vários animais impuros ali. Aí a voz falou, mata e come. Aí Pedro falou, não, Senhor, longe de mim comer animais impuros. Aí Deus falou, não chame de impuro, foi a voz de Deus, né? Aí Deus falou, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, meus irmãos, questão de comida, bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então eram ritos observados pelo povo judeu. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer
em Colossenses 2, versículo 11, em primeiro lugar, diz assim, ó: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Nós falamos isso na semana passada, que hoje em dia nossa circuncisão não é algo físico, né? É algo espiritual. Não é algo ali que antes era feito ali no órgão masculino, né? Sexual masculino. Hoje em dia nossa circuncisão é no nosso coração. Então nós somos sim circuncidados, mas a nossa circuncisão é diferente, é no coração, não é algo físico ali. E aqui no versículo 16, para os irmãos entenderem melhor, olha só. Estamos falando aqui da lei cerimonial, né? Versículo 16 vai dizer assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso é importantíssimo, né, irmãos? Interessante. Ninguém pode nos julgar por comida, por bebida, por dia de festa, lua nova, sábado, observar sábado, né? Não precisamos observar o sábado também. Ninguém pode nos julgar. Questão de comer carne de porco, essas coisas. Agora, uma coisa interessante que a palavra também nos ensina. Se essas coisas forem causar escândalo, por exemplo, se você comer carne, causar escândalo para o seu irmão, aí a Bíblia recomenda o quê? Se você comer carne de porco, for causar escândalo ao seu irmão, o que a Bíblia recomenda? Que você não coma para que não cause escândalo. Por exemplo, vai visitar alguém, né? Ou alguém vai te visitar. Se isso causa escândalo para a pessoa, aí a Bíblia recomenda o quê? Não coma para que não cause escândalo. Não que é proibido, não que é pecado, não. Para que você não cause escândalo. Então é evitar, irmãos, escandalizar o nosso próximo é uma questão o quê? De bom senso. Amém? Glória a Deus. Mas a lei cerimonial também não precisa mais ser observada, né? A questão das cerimônias. Glória a Deus. Então, nós temos a lei moral como padrão de conduta e temos as nossas também leis, né, como cidadãos. Temos nossas responsabilidades como cidadão dos céus e as nossas leis como cidadão da terra, aqui nessa terra também. Amém? Então, eu creio que deu para clarear mais, né? Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Deu para... E Jesus, ele cumpriu, irmão. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Glória a Deus. Vamos aqui. A revogação da lei dos mandamentos. Revogar é tornar obsoleto, né? Tornar algo ali inútil, invalidar, anular, né? Revogar. Então diz assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Amém? Aquilo que nós já explicamos aqui. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Então o que acontece? Jesus não veio revogar, naquele momento anular, né, a lei. Ele veio para quê? Para cumprir ela por inteiro. Porque senão Jesus podia chegar naquele tempo lá e falar: ó, a lei não precisa mais, a lei já foi revogada, vamos anular a lei, e Jesus não ia cumprir. Mas não, Jesus veio ele para cumprir, ele não revogou, ele cumpriu a lei. Amém? Jesus. Glória a Deus. Agora, como eu falei, essas leis cerimoniais e civis, aí sim, elas foram revogadas para os nossos dias atuais, para a nossa condição de cristãos. Glória a Deus. Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifícios em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Então a revogação foi da lei cerimonial. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então diz aqui: o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então toda aquela lei de rituais foram ali desfeitas, né, irmãos? Anuladas, revogadas. Está a nossa irmã Maria Clarinha. Estava lembrando dela agorinha para assistir o estudo. Que Deus abençoe a irmã Maria Clara, Davi, a tia Renata, né? O seu primo ali, os seus primos, né? Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos aqui avançar, meus irmãos. Tópico. Falamos aqui da Coreia, né? Do muro de separação da Coreia do Sul, Coreia do Norte, que traz muito sofrimento. Então eu tinha anotado aqui, mas eu já falei. Então agora nós vamos falar da paz. Porque, meus irmãos, depois que essas barreiras caem por terra,
esses bloqueios, essas paredes caem por terra, aí nós vamos desfrutar o quê? Da paz. A paz com o nosso próximo e a paz com Deus também. Amém? Minha tia Helena Gonçalves está aí também. Que Deus abençoe minha tia. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos falar da paz? Quem não quer desfrutar a paz, né? E Jesus, ele tem uma paz para todos nós. Ele nos prometeu uma paz. Então vamos lá, tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Olha só, irmãos. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O evangelho é chamado o evangelho da paz, né? As boas novas da paz, o evangelho da paz. Cristo, ele veio nos dar uma paz, irmãos, que excede todo entendimento. Porque paz pode ter vários significados. Paz pode ter um significado de um cumprimento, né? Você cumprimentar ali a pessoa, um aperto de mão, né? Um cumprimento como quando nós falamos a paz, né? Que a paz seja contigo. Paz pode significar também um desejo de uma boa viagem. Vá em paz, né? A paz pode significar também a ausência de algum conflito exterior, né? Cessar uma guerra. Quando cessa uma guerra, ali é um acordo de paz, né? Há uma paz. Mas a paz, irmãos, de Jesus é muito mais profunda. Nós podemos definir paz como a ausência de conflitos interiores. Porque conflitos exteriores nós vamos ter sempre. Às vezes o mundo vai estar pegando fogo aí. Mas se a gente tomar posse dessa paz, nós vamos estar bem dentro de nós. E às vezes as nossas maiores guerras, meus irmãos, às vezes não é nem no exterior. Já observou isso? Às vezes as nossas maiores guerras não é no exterior, não é fora. Às vezes nossas maiores guerras é dentro. Nossos maiores conflitos é dentro de nós. Na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa alma. Certa vez Davi até falou com a alma dele mesmo, né? Falou, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Por que você está perturbado dentro de mim, ó minha alma? É os conflitos interiores que nós temos, né? Mas Jesus, ele veio para nos dar uma paz. Uma das maneiras de nós alcançarmos essa paz, irmãos, aliás, né? Uma das maneiras, a única maneira de alcançarmos essa paz é quando nós recebemos Jesus, nós somos habitados pelo Espírito Santo e não basta só isso, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo já habita dentro de nós, mas aí nós andamos muitas vezes vazios do Espírito Santo. Às vezes nós andamos entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, aí os conflitos interiores aumentam dentro de nós. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo nós tivermos, mais paz nós vamos sentir. Sabe por quê? Porque a paz também é o fruto do Espírito. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Então a paz também é um fruto do Espírito. Às vezes você pode me perguntar, Pastor William, por que eu sirvo a Deus? Por que eu já entreguei minha vida para Jesus e não consigo ter paz? Talvez seja por isso. Talvez seja porque nós estamos vazios do Espírito Santo. E quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós não vamos conseguir sentir essa paz. Nós vamos sentir muitos conflitos. Amém? Então o segredo é esse, encher-se do Espírito Santo. Irmãos, e a Bíblia nos ensina, antes de começar a ler aqui a revista, a Bíblia nos ensina sobre 3 tipos de paz. Lá em João 14, versículo 27, fala sobre a paz do mundo. Existe uma paz que é uma paz do mundo. Jesus falou, eis que eu dou a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou. Então veja, irmãos, que existe uma paz que é uma paz do mundo também. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. Se tudo está indo bem, nós temos paz. Se começar a dar errado, a gente perde a paz. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo consiste muitas vezes em a gente ter, né? Se eu tenho, eu estou em paz. Se eu não tenho, eu não estou em paz. Se eu tenho dinheiro, eu consigo ter paz. Se eu não tenho mais dinheiro, eu perco a minha paz, né? Às vezes a paz do mundo também se consiste em relacionamentos humanos, né? Se eu tô tendo um bom relacionamento, né? Eu vou ter paz. Mas se esse relacionamento acabar, eu não tenho mais paz, eu não consigo mais ter paz. Então é a paz do mundo. Essa paz, né? Não é a paz de Deus. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Então existe essa paz do mundo que depende das circunstâncias. Agora, em Romanos 5, versículo 1, vai dizer também que existe a paz com Deus. A Bíblia fala, Romanos 5, 1 fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Então, antes nós éramos considerados inimigos de Deus. E como foi bem dito na reflexão que passou aqui antes do programa. Foi bem explicado, irmãos, foi de Deus mesmo. E não é que era Deus que era nosso inimigo. Na verdade, nós que éramos inimigos de Deus. O homem que se fez inimigo de Deus, não Deus que fez inimigo dos homens. Irmãos. Então,
Antes nós éramos considerados inimigos de Deus, mas justificados, pois pela fé, agora temos paz com Deus. Então existe a paz do mundo, existe a paz com Deus. Essa paz com Deus, né, nos reconciliou. Essa paz com Deus nos permite a voltar a ter a intimidade, um bom relacionamento com Deus, meus irmãos. Essa paz com Deus permite a gente voltar ao nosso relacionamento íntimo com o nosso Criador. Agora, para desfrutar dessa paz com Deus também, é importante saber de uma coisa. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. Nós temos que escolher. Ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E o mundo que nós falamos não é o planeta Terra, irmãos. Não é o planeta Terra, não é as pessoas, não é isso. Esse mundo que fala é um sistema, é todo um sistema. É esse sistema maligno, é esse sistema que jaz no maligno. Sistemas de ideologias, né, que existem no mundo. Atitudes, práticas pecaminosas, né, que existem aí no mundo. Né? Atitudes, práticas, pensamentos, argumentos, fortalezas, irmãos, que existe nesse mundo, ideologias, filosofias mundanas, amém? Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra os principados e potestades. Então a amizade com o mundo, meus irmãos, é isso, a amizade com esse sistema, é um sistema que é pecaminoso. Então se nós queremos ser amigos de Deus, nós não podemos ser amigos do mundo, do sistema mundano, amém? Não do planeta Terra, entenda, né? É do sistema mundano, amém? Então não tem como ter amizade com Deus e amizade com o mundo. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Muitas vezes nós trocamos nossa amizade com Deus pelas amizades mundanas e é algo passageiro. Tudo isso passa, mas aqueles que são amigos de Deus, esses permanecem para sempre. E Jesus certa vez disse, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo tem intimidade. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer que nós sejamos amigos dele. Amém, meus irmãos? Então existe a paz do mundo, existe a paz com Deus e existe a paz de Deus. Isso eu acho maravilhoso. Existe a paz de Deus. Filipenses 4, versículo 7. Vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Quer ter paz? Quer ter sua mente guardada, seu coração guardado, meus irmãos? Temos que ter Jesus, temos que ter o Espírito Santo. Então existe a paz do mundo, a paz com Deus e a paz de Deus. Já pensou o quanto isso é profundo? Então aqui fala a paz de Deus, irmãos, é a paz de Deus. Então o que isso quer dizer? A mesma paz que Deus sente, nós podemos sentir também. Porque é a paz de Deus que Ele passa para o ser humano. Então a mesma paz que Ele sente, nós podemos sentir também. E essa paz, ela não depende da circunstância, ela não depende de algo, ela depende de alguém. Essa paz não é algo que nós possuímos, irmãos, mas é alguém dentro de nós, que é Jesus Cristo. Nós podemos sim desfrutar dessa paz, meus irmãos. Se enchendo do Espírito Santo, nós vamos desfrutar dessa paz, porque a paz é um fruto do Espírito. No livro de Isaías também vai dizer que essa paz, irmãos, para nós desfrutarmos dessa paz, nós temos que confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós descansamos. E aí nós temos paz, quando nós confiamos em Deus. E ela excede todo o entendimento. Às vezes você vai estar passando até por algum problema, alguma situação difícil você vai estar passando, mas você vai conseguir sentir paz apesar disso. As pessoas vão olhar e falar, como que esse irmão consegue? Essa irmã consegue? Está passando essa provação, está passando esse momento difícil, está passando essa luta e ainda consegue adorar a Deus, glorificar a Deus, né? Cultuar a Deus. Como que ele consegue isso? As pessoas não vão entender, porque ela excede todo o entendimento. Na verdade, nem você mesmo vai entender. Nem você mesmo vai entender. Você vai olhar, Senhor, tá tudo pegando fogo, mas eu consigo te adorar. Eu estou sentindo uma paz, uma tranquilidade. Porque essa paz habita dentro de nós. Amém, meus irmãos? Ela excede o nosso entendimento. Então vamos aqui avançar. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. Vamos lá para o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações.
Então, meus irmãos, boas relações, tanto com o nosso próximo como para com o nosso Deus também. Para nós usufruirmos da paz de Deus e a paz com Deus, nós temos que ter também bons relacionamentos com o nosso próximo. Um bom relacionamento com o nosso próximo. Não tem como, a Bíblia fala, você não pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não amar o seu irmão, a quem você vê. Ou seja, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? Então, para nós desfrutarmos dessa paz, é necessário também nós termos bons relacionamentos. E vamos falar a verdade, isso é um desafio muito grande. É ou não é? Ter bom relacionamento com o nosso próximo é um desafio muito grande. Nós só conseguimos isso quando nós deixamos o amor tomar de conta dos nossos corações. Porque o verdadeiro termômetro para medir a nossa espiritualidade não são os dons. A pessoa pensa que é dom, né? A pessoa está cheia de dom e está cheia do Espírito Santo. Não, meus irmãos. Dons, são ferramentas. O verdadeiro termômetro para medir a nossa espiritualidade é o amor. Quer saber o quanto você é espiritual? É você medir o quanto você ama. A pessoa, quanto mais espiritual ela é, mais ela vai amar. Irmãos. E isso também pode medir a nossa proximidade de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais nós vamos amar. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, menos nós vamos amar. Pode observar, meus irmãos. Então, para ter paz, é necessário amar o nosso próximo. Perdoar. Porque, irmãos, como eu falei, né, é um desafio. Conviver bem, né? Perdoar 70 vezes 7, isso é fácil? Tem gente que até perdoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Mas passou da terceira, não perdoa mais. Não, agora chega. Chega, não tem mais perdão. Mas Jesus, ele mandou perdoar 70 vezes 7. E certa vez, né, nossa irmã Elisângela, que está aí também, ela teve esse entendimento. Por que Jesus falou 70 vezes 7? É porque são 7 dias da semana, né? Não são 7 dias da semana? Então, meus irmãos, se são 7 dias da semana, então é um perdão para cada dia, né? É o perdão nosso de cada dia. Todos os dias nós temos que estar perdoando o nosso próximo também. O 7 também é o número da completude, da perfeição, meus irmãos. Então, nós temos que perdoar sempre. Pastor William, se alguém perguntar para mim, Pastor William, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Tudo bem, nós já sabemos que é 70 vezes 7. Mas a pessoa vai falar, em quantas situações eu devo perdoar? Quantas vezes, irmãos, eu devo perdoar? Aí eu vou responder, quantas vezes for preciso. Quantas vezes, Pastor William? Quantas vezes for preciso. É igual a questão da oração. Se alguém me perguntar, Pastor William, quanto tempo eu devo orar? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Quanto tempo eu devo orar? Aí eu vou responder, irmãos, você deve orar sem cessar. Você deve orar sem cessar, não precisa passar disso. Não precisa ser mais nem menos, só ore sem cessar e já tá bom. Então quer dizer, é o tempo todo, né? Glória a Deus. Vamos avançar. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Do fim de um conflito, né? Falamos disso também, o fim de um conflito. Do estado de tranquilidade, né? Aquela calma, mansidão, né? Isso também tem a ver com paz. E de uma qualidade espiritual. A paz também traz qualidade para a nossa vida espiritual. Todas as vezes que nós estamos atormentados com algo, com alguma coisa, com algo ou com alguém, nós vemos que nós começamos a o quê? A perder a nossa paz. Então a paz tem a ver também, aí nós vemos que a nossa qualidade espiritual ela é prejudicada. Aí nós ficamos com menos força, né, para orar, para jejuar, para buscar, né? Nós vamos perdendo a nossa força. Então a paz também tem a ver com a qualidade espiritual. Quanto mais qualidade espiritual nós tivermos, mais nós vamos ter paz. E quanto mais paz nós tivermos, mais a nossa vida espiritual, irmãos, mais nós vamos ter ali uma qualidade espiritual também, né? Uma coisa ali sempre ligada à outra. Então vamos avançar. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ele não é só o autor, né? Ele é a paz. Ele é a própria paz. Isaías 9, versículo 6 vai dizer: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, né? Príncipe da Paz, né? Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, né? Faltou essa. Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, meus irmãos? Então, não tem como ter paz se nós não tivermos o Príncipe da Paz.
Príncipe no sentido de principal, ele é o principal da paz. E assim como Jesus, meus irmãos, ele é a paz, ele quer que nós sejamos também pacificadores. Amém? Já vamos chegar lá. Aqui diz, isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora um único povo em Cristo Jesus. Hebreus 4,14, meus irmãos, Hebreus 12, versículo 14, perdão, vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos esse papel também de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5, no Sermão da Montanha também, Jesus fala que bem-aventurados são os que? Os pacificadores. Mas não apenas, meus irmãos, aqueles, né, que ali tá dois irmãos brigando, eu vou ali e vou promover a paz entre os dois vão se reconciliar. Não é apenas isso. É isso também, né? Mas não é apenas isso. Nós temos o papel também de proclamarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho, meus irmãos, para que as pessoas, para que o mundo se reconcilie com Deus. Nós temos essa missão. Nós temos o ministério da reconciliação, para que as pessoas se reconciliem com Deus, com o Criador. Então, quando nós conhecemos pessoas que ainda estão, né, que ainda estão afastadas de Deus, nós temos esse papel de aproximar as pessoas de Deus. Nós não podemos afastar as pessoas de Deus por causa da nossa religiosidade, por causa dos extremismos, né, fanatismo, não podemos afastar essas pessoas, mas também não podemos ensinar as pessoas a ficar da mesma maneira que está. Né? Achar bonitinho, não podemos também. Nós temos que fazer o quê? Reconciliar essa pessoa com Deus, pregando o Evangelho das Boas Novas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar, o último tópico, o último subtópico, né, desse tópico, para nós estarmos aqui avançando para o final. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja. Hoje não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Então, Cristo não faz acepção de pessoas. Uma coisa importante aqui, antes de eu ler o versículo, né? Eu já até citei esse versículo, mas eu vou ler aqui. Uma coisa importante, meus irmãos, olha só que interessante. Deus, ele quer que nós tenhamos uma paz com o nosso próximo e uma paz com Deus. Então é uma paz horizontal, vou até fazer o gesto aqui, é uma paz horizontal, né? Lembra ali a linha do horizonte, né? A paz com o nosso próximo é uma paz horizontal, lembra a linha do horizonte. E a paz com Deus é uma paz vertical, né? De baixo para cima, de cima para baixo, é uma parte vertical. Vertical e horizontal. Se a gente for ver, isso forma o quê? O desenho da cruz. Não é incrível, irmãos? Isso forma o desenho da cruz. Bom relacionamento com o nosso próximo na horizontal e com Deus na vertical. Isso forma o desenho da cruz. É maravilhoso, né? E aqui só para confirmar o versículo que eu li, ó, Isaías 9,6, que eu li não, né, que eu citei. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que hoje a paz de Deus e a paz com Deus possa aí habitar no seu coração, na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Lê só uma observação aqui, ó. Tendo em vista que Satanás deu início à destruição da paz no mundo, o restabelecimento da paz deve envolver a destruição de Satanás e do seu poder. Então, meus irmãos, como Satanás, né? Satanás é que deu início a isso, a destruição da paz. Foi Satanás que deu início à destruição da paz no mundo, né? Então a única maneira de retomar a paz é destruindo Satanás. E é isso que Jesus, né? É isso que Deus vai fazer pelo sopro da sua boca. Amém? Agora nós vamos para o último tópico, para nós estarmos encerrando, faltam 13 minutinhos, e nós vamos estar aqui encerrando essa aula de hoje. Amém? Abençoada. Fique aí até o final para você receber a vitória. Então vamos lá. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo.
E agora eu quero falar algo sério. Deixa eu até beber uma água, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, irmãos. Rapidinho. Então, algo sério, irmãos. Essa reconciliação, ela se deu através da cruz de Cristo. E aí nós temos que entender algo, irmãos. A mensagem da cruz tem que ser pregada. A mensagem que tem que ser pregada é a mensagem da cruz, meus irmãos. E hoje em dia nós vemos que muitas vezes a mensagem da cruz está sendo substituída por outras mensagens. Mensagens de autoajuda, né? Mensagens aí de só prosperidade, né? De riqueza, de coisas terrenas. Só isso. Eu não estou dizendo que Deus não tem isso para a sua vida. Ele tem sim. Ele tem isso para as nossas vidas. Mas é como eu falei, cumpra sua obrigação de cidadão, trabalhe, se capacite. Coloque o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas são acrescentadas. Mas a mensagem da cruz está sendo substituída por muitas vezes mensagem que massageia só o ego humano, mensagens antropocêntricas que colocam só o homem no centro, mensagem que só quer agradar o coração do homem, os ouvidos do homem, né? Mas não traz ali aquele confronto que todos nós precisamos disso, meus irmãos. Mensagem de autoajuda, como eu já citei aqui, como eu já falei. Então a mensagem da cruz muitas vezes está sendo trocada, isso é algo triste, porque é a mensagem da cruz que nos traz a vitória, meus irmãos. Então nós temos que restaurar a mensagem da cruz nos nossos púlpitos. Não podemos substituir por outras mensagens. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é algo muito sério que nós temos que refletir cada vez mais. É a mensagem da cruz que nos traz a salvação. Aqui vai dizer: o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Subtópico 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhada de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Só para os irmãos entenderem um pouquinho aqui, né, do que Cristo teve que passar por todos nós para nos reconciliar com Deus. A morte de cruz naquela época, irmãos, era uma das mortes mais cruel, né? Era a morte mais cruel e também a morte mais vergonhosa, mais desonrosa que existia naquela época. Essa morte, ela era aplicada aos piores criminosos que existissem, né? Os piores criminosos que existiam ali era aplicado a morte de cruz, meus irmãos. As pessoas que tinham cometido ali as piores coisas, né? Os crimes mais horrendos, as coisas mais horrendas ali recebiam a morte de cruz. E por que Jesus teve que receber, sendo que ele não tinha pecado? Porque, como eu disse, só era punido com a morte de cruz aqueles que cometiam as coisas mais abomináveis. Mas Jesus, ele sofreu a morte de cruz, irmãos, porque ali ele estava nos representando os nossos pecados. E os nossos pecados são as coisas mais abomináveis que existem. Por isso Jesus teve que receber não outra morte, mas a morte de cruz. E essa morte de cruz, além de envolver muita humilhação, meus irmãos, muita tortura, nós vemos que Jesus ali, além, né, da morte de cruz, ainda recebeu coroa de espinho. Nós vemos que a morte de cruz, além de muita humilhação, era algo muito dolorido também. As pessoas recebiam ali 39 chicotadas, né, menos uma, porque não podia passar de 40. Os chicotes, irmãos, cada chicote tinha várias tiras. Cada chicote tinha várias tiras. Cada tira, como foi dito aqui, de couro, possuía objetos cortantes, de ossos ou pedaços de ferro. Então a cada chicotada daquela é como se fosse várias chicotadas, porque eram várias tiras. Então aquelas chicotadas, quando pegava na carne, penetrava a carne, e quando se arrancava o chicote, se arrancava também pedaços de carne. Jesus Cristo, ele foi praticamente dilacerado. A palavra de Deus fala que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então era uma morte muito dolorosa, era uma morte muito vergonhosa. Para os judeus era um escândalo, irmãos. Para os judeus era algo escandaloso, e para os gentios era loucura. Quem podia entender isso? Como assim? Um homem que foi chicoteado, morto,
torturado, foi morto ali, este homem, por causa desse ato, nós vamos ser salvos? Então isso é loucura, né? Loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Os judeus pensavam, não, nosso mestre, nosso rei, nunca morreria assim numa cruz, vergonhosamente desse jeito. Então por isso que muitos ainda não, né, creram em Jesus como Salvador, porque eles acharam muito vergonhoso aquilo. Então olha o que Jesus teve que passar para mim e você sermos reconciliados com Deus. Além das chicotadas que dilaceravam o corpo todo, saía sangue, desidratava a pessoa, além das chicotadas, o condenado era obrigado a carregar a parte transversal da cruz, né? Muitos têm a imagem ali da cruz inteira, mas segundo alguns estudiosos, era só a parte transversal da cruz que eles carregavam, até chegar no ponto ali que se juntava com a outra parte, né? Era a parte horizontal que carregava, aí depois juntava com a parte vertical. Aí chegava, aí o condenado tinha que carregar essa parte. Depois de sofrer muita chicotada, muita tortura, ainda tinha que carregar isso. Foi por isso que Jesus até não conseguiu, né? Jesus estava fraco. Jesus caiu com a sua cruz e teve ali a ajuda de Simão Cirineu. Muitos estudiosos dizem que eles obrigavam os condenados a carregar essa parte ainda nus. Eles estavam nus e tinham que carregar essa parte pesada, né, da cruz. Então olha só a humilhação, olha só a vergonha, meus irmãos. Mas a Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus, ele ignorou toda essa vergonha que ele ia passar pela promessa que estava proposta, pela alegria que lhe estava proposta, irmãos. E a alegria dele era nos reconciliar com Deus. Olha só que algo maravilhoso que Jesus fez. Será que eu e você podemos ser gratos e dar glória a Deus por isso, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Amém? Então vamos aqui, sem contar os cravos, né, nas mãos, nos pés, algo muito dolorido. Vamos aqui avançar para o final, meus irmãos. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. Subtópico 3, para a gente encerrar, diz assim: reconciliados na cruz, em um corpo, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos judeus e gentios com Deus, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isso é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Já falamos disso, né? De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, mais uma vez, a mensagem da unidade. Essa mensagem está sempre presente em toda a Bíblia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha só, Gálatas 1, versículo 9 vai dizer assim: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Irmãos, eu esqueci de ler, né, esse versículo aí. Se alguém anunciar outro evangelho, que não seja o evangelho da cruz, o evangelho de Deus, seja considerado anátema, ou seja considerado maldito. Então, pregar outro evangelho, distorcer o evangelho, né, adaptar o evangelho, acrescentar o evangelho ou tirar do evangelho, distorcer, enganar, isso é considerado uma maldição. Amém? Pela palavra de Deus. Seja considerado maldito todo aquele que fizer isso. É o que está dizendo aqui na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para a conclusão, para nós estarmos encerrando em nome de Jesus. A conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos terminar aqui fazendo uma homenagem a tudo isso que Jesus fez por nós. Eu quero ler aqui Apocalipse. Você pode aí estar anotando. Eu vou só estar abrindo minha Bíblia aqui. Apocalipse, irmãos, o último versículo que nós vamos ler aqui.
Abra aí, Apocalipse, capítulo 5, abra sua Bíblia aí, ou anote, né? Anote aí para você acompanhar aqui comigo. Apocalipse, capítulo 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, irmãos. Olha só que lindo. Diz assim, ó: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Amém, meus irmãos? Dito isso, que toda honra, glória, louvor, exaltação seja dado a Deus, que todos nós possamos dizer amém e que todos nós possamos nos prostrar, como fizeram ali os 24 anciões, nos prostrar e adorar esse Deus maravilhoso que nos reconciliou, irmãos, através do seu Filho, nos reconciliou com Ele, meus irmãos. Hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, irmãos, com ousadia. Não deixe o inimigo colocar nenhuma acusação na sua cabeça. Não deixe a sua própria consciência te condenar, porque você recebeu Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Está sim num processo, sim, nessa terra? Está. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, salvo, amado. Você é importante para Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Este foi o estudo bíblico, espero que tenha edificado a sua vida. A próxima lição é a lição número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Creio que vai ser maravilhoso, como tem sido todas as lições. Amém? Vamos só agradecer a Deus aqui e encerrar para a glória e honra do nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por essa lição de hoje, meu Pai. Eu abençoo cada vida, meu Deus, que ouviu aí do outro lado pelo aplicativo ou pelo Facebook, Senhor. Abençoo cada vida, repreendo todo mal, repreendo toda acusação de Satanás, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor enviou o seu Filho para nos reconciliar com o nosso próximo e nos reconciliar também, meu Pai, com o Senhor. Hoje em dia, nós temos, meu Pai, esse privilégio, essa honra, essa dádiva, esse presente, meu Deus, e temos também a nossa responsabilidade, que nós possamos também entender, meu Pai, que nós temos esse papel de reconciliar também as pessoas com o Senhor, pregando o Evangelho da paz e seguindo a paz com todos e buscando a santificação, dando testemunho, meu Pai, para que o seu nome possa ser honrado, glorificado através das nossas vidas também. E assim nós te damos toda a honra, glória e louvor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não perca amanhã o programa Alcançando Almas com a missionária Nilma a partir das 10 horas. E a partir das 17 horas, minha filha Suzane, minha filhota, vai estar aqui a partir das 17 horas com a programação Maranata, irmãos. Uma bênção de Deus ver esses jovens aí fazendo a programação. Amém? Glória a Deus. E volte logo, Maria Clara, para fazer a programação. Nosso irmão Samuel já fez. Nossa irmã Taline está convidada. Irmão Davi, o Pedro, todos os jovens estão convidados. Amém? É só largar mais a timidez, né? Largar mais a timidez e vão estar aqui também fazendo a programação em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus.